Imigrantes buscam na venda de plasma de sangue uma alternativa para aumentar a renda nos Estados Unidos. Departamento de Justiça publica detalhes do caso do brasileiro preso por suspeita de fraude em Orlando. Trump escolhe assessor de extrema-direita e crítico do governo Lula para supervisionar relação com o Brasil. Meta entra na justiça contra grupos brasileiros acusados de falsificar vídeos de celebridades e aplicar golpes. Tem programação para a comunidade brasileira em Orlando neste final de semana. Uma caminhada de 5.000 milhas com objetivo social. Olá, o Jornal Américas no Ar está começando. Cada vez mais imigrantes aqui nos Estados Unidos têm buscado alternativas criativas para conseguir dinheiro extra e enfrentar o alto custo de vida no país. E entre essas saídas está a venda de plasma de sangue, que se tornou uma fonte de renda complementar para muitas famílias. Os detalhes com Eliseu Caetano. O fenômeno avança em diversos estados americanos. Com o preço do aluguel, dos alimentos e dos planos de saúde em alta, os trabalhadores da classe média passaram a buscar novas formas de fechar as contas no fim do mês. Uma delas é a doação de plasma, a parte líquida do sangue usada na produção de medicamentos para doenças graves. Diferente de outros países, nos Estados Unidos, os doadores recebem compensação financeira. Em média, cada visita rende entre 45 e 65 dólares. Quem doa 2 vezes por semana pode chegar a 500 dólares por mês, um valor que faz diferença para muitas famílias, incluindo de brasileiros. O processo dura cerca de 1 hora. Hoje, centenas de milhares de pessoas recorrem a esses centros todos os dias e essa procura não para de crescer. Com este ato, você pode ajudar a curar várias patologias e aqui na América você é remunerado pela sua ação. Com a demanda em alta, o número de centros de coleta também aumentou. Já são mais de 1.200 locais em todo o país, com mais unidades em construção. Só no ano passado, a indústria de plasma movimentou mais de 4 bilhões de dólares em pagamentos a doadores e na venda para as empresas. Quem utiliza essa alternativa garante que vale a pena. Os efeitos da doação de plasma são leves e transitórios, ou seja, você pode fazer a sua doação tranquilamente, salvar vidas e ainda ser beneficiado. Em Orlando, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou detalhes do caso do brasileiro que foi preso por suspeita de fraude. Nós demos essa história com exclusividade aqui no Jornal Américas no Ar na última quarta-feira. Os detalhes você acompanha agora com a repórter Carla Marinho. Os documentos judiciais apontam que o brasileiro Mário César dos Santos Júnior, que vendia cursos de capelania, usava de forma fraudulenta os selos oficiais da FEMA, do DHS e FBI nas carteiras de identificação, certificados e até em crachás do curso. A acusação deixou claro que nem Mário César e nem a empresa dele possuem qualquer filiação ou autorização dos órgãos federais. Mas não era isso que o brasileiro informava publicamente, como nesta entrevista para um podcast na Flórida. Nós estamos no Exército, Marinha, na Aeronáutica, no governo, na Prefeitura. Nós estamos na Casa Branca. O próprio Billy Graham foi um capelão nosso, por mais de 50 anos na Casa Branca. Ele era um capelão da SEMA. O site e as redes sociais da SEMA, a empresa dele, também exibiam versões alteradas desses selos, reforçando a falsa aparência de agência governamental. Além das acusações criminais, o brasileiro enfrenta um processo de deportação. Ele entrou nos Estados Unidos em 2016 e ultrapassou o prazo de permanência. Mário César teria ainda apresentado documentos falsos, incluindo um diploma de uma universidade em Michigan, que não existe. O caso foi investigado por uma força-tarefa composta por agentes federais do DHS, FBI, FEMA e o SCIS. Inicialmente, o caso será processado na Justiça da Flórida. A defesa ainda não se manifestou publicamente. A condenação por crime de fraude nos Estados Unidos, ela tem implicações gravíssimas no aspecto imigratório. Por exemplo, quem está com green card pede o green card, quem não está com green card está sem status, como parece o caso específico nessa situação, não só é deportado, mas a possibilidade de reingresso nos Estados Unidos se torna praticamente impossível. Infelizmente, muitos brasileiros estão entrando nessa onda.
muitas consultorias falsas, assessorias falsas, é um crime muito sério. Então, implicações criminais, implicações imigratórias, as consequências são muito, muito graves. Hoje foi dia de mais uma operação norte-americana de deportação de imigrantes do território norte-americano para o Brasil. O Boeing 767 decolou hoje de manhã e deve chegar ao nosso país nesta noite no aeroporto de Confins, em Minas Gerais. Não foi divulgado quantos brasileiros estão sendo repatriados. O grupo de imigrantes vai ser recebido pelo programa Aqui é Brasil, que garante acolhimento humanizado para quem retorna em situação de vulnerabilidade. Os brasileiros vão receber alimentação, kits de higiene, apoio psicossocial, acompanhamento médico e orientação para o deslocamento até as cidades de origem. Desde o início do programa de acolhimento no ano passado, já foram realizados pelo menos 42 operações com mais de 3,4 mil brasileiros deportados, alguns deles com histórico criminal. E a Justiça Federal dos Estados Unidos emitiu uma decisão que pode impactar a política migratória do governo Trump. Um juiz em Boston, Massachusetts, classificou como ilegal uma das regras de deportação aplicadas a imigrantes detidos no país. A Justiça decidiu que a política do governo Trump de enviar imigrantes para países que não são os de origem deste imigrante é ilegal. No documento de 81 páginas, o juiz federal afirma que o governo dos Estados Unidos precisa primeiro tentar deportar cada pessoa para o seu próprio país e origem. Se isso não for possível, o imigrante poderia então ser enviado para um terceiro país, mas ainda assim com um aviso com antecedência antes da transferência. A corte deu um prazo de 15 dias para que o governo americano possa recorrer. A Casa Branca já anunciou que vai apelar da decisão. Nesse período, essa prática de deportação permanece ativa. Essa medida da Justiça não se aplica para os chamados casos de remoção rápida, que é a deportação rápida. Nessa situação, a pessoa é mandada de volta quase que imediatamente se não conseguir provar que está nos Estados Unidos há mais de 2 anos. No próximo bloco, Trump escolhe assessor de extrema-direita e crítico do governo Lula para supervisionar a relação com o Brasil. E você vai ver também que aeronaves brasileiras foram excluídas das novas tarifas dos Estados Unidos. Américas no ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter. A melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. O governo norte-americano nomeou uma autoridade de extrema-direita e crítico do atual governo brasileiro para um posto-chave responsável por supervisionar a política dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Trata-se de Darren Beatty. A nomeação foi confirmada por um alto funcionário do Departamento de Estado que afirmou que ele já atua como assessor sênior para a política do Brasil. Beatty ganhou repercussão em agosto do ano passado, quando fez uma postagem criticando o ministro Alexandre de Moraes, o que levou o Itamaraty a convocar o diplomata americano em Brasília. A nomeação acontece no momento de relações oscilantes entre Washington e Brasília. No último ano, os Estados Unidos impuseram sanções a autoridades brasileiras e também aplicaram tarifas a produtos do nosso país. Mas houve uma reaproximação após o encontro entre os presidentes Lula e Trump na ONU. Agora, a expectativa é para a viagem de Lula a Washington em março, que deve ser o próximo teste na relação entre os dois países. Em Washington, D.C., foi a vez do ex-presidente Bill Clinton enfrentar uma sabatina no Congresso norte-americano sobre o caso Epstein. Matias Brotero tem as informações. O ex-presidente Bill Clinton disse que não tinha ideia dos crimes cometidos por Jeffrey Epstein e reforçou que não viu nada e nem fez nada de errado. O depoimento foi a portas fechadas. A declaração foi publicada nas redes sociais. Eu sei o que vi e, mais importante, o que não vi. Eu sei o que fiz e, mais importante, o que não fiz, escreveu. Fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça mostram o ex-presidente ao lado do magnata. Clinton também afirmou que, como alguém que cresceu em um lar com violência doméstica, se soubesse dos crimes de Epstein, não apenas não teria voado no avião dele, como também teria denunciado o empresário pessoalmente. O ex-presidente disse que, quando a condenação de Epstein veio a público, já não mantinha qualquer associação com o empresário há muito tempo. Clinton também reforçou que nos Estados Unidos nenhuma pessoa está acima da lei.
inclusive presidentes. Donald Trump é mencionado em diversos arquivos da investigação sobre Epstein. Hoje, Trump disse que não gosta de ver o ex-presidente Clinton depondo. Mas, com certeza, eles foram mais atrás de mim do que dele, afirmou. De Washington, D.C., Matias Brotero para o Américas no Ar. O novo regime tarifário dos Estados Unidos trouxe uma notícia importante para a indústria aeronáutica do nosso país. As aeronaves fabricadas no Brasil, que estão entre os produtos mais vendidos para o mercado norte-americano, foram excluídas das novas tarifas. Com isso, os aviões brasileiros passam a entrar agora nos Estados Unidos com alíquota zero, uma taxa que antes era de 10%. Segundo o governo brasileiro, essa decisão garante que as fabricantes do país continuem competitivas em relação aos outros produtores internacionais. Nos 2 últimos anos, as aeronaves foram o terceiro principal produto exportado pelo Brasil aqui para os Estados Unidos. Essa mudança acontece após a Suprema Corte norte-americana derrubar o chamado tarifaço, que aumentava os impostos de importação do nosso país. E olha, a Embraer fechou uma parceria estratégica com uma das maiores empresas aéreas de defesa dos Estados Unidos. O objetivo é desenvolver uma nova versão de um avião específico voltado ao reabastecimento aéreo das Forças Armadas americanas e também de países aliados. A Embraer e a Northrop Grumman anunciaram uma parceria para aprimorar o KC-390 Millennium, a aeronave multimissão desenvolvida no Brasil. A Northrop Grumman é uma das gigantes do setor de defesa dos Estados Unidos, responsável por tecnologias avançadas em aeronaves militares, sistemas espaciais e soluções autônomas. Segundo a Embraer, as duas empresas estão unindo esforços para acelerar o desenvolvimento de um sistema de reabastecimento aéreo de última geração, capaz de atender às exigências da Força Aérea Americana e de nações aliadas. A parceria envolve investimento conjunto e foco na entrega rápida de capacidades para emprego ágil em combate. Entre as melhorias previstas estão um sistema BOOM, autônomo, avançado, comunicações aprimoradas, maior consciência situacional, opções de autoproteção e sistema de mísseis modificados. Esses recursos devem ampliar o alcance e o escopo de operações do KC-390 em ambientes de alta complexidade. Essa aeronave é considerada a mais capaz da sua categoria, projetada para missões complexas, reabastecimento em voo e resposta rápida em cenários de combate. A seguir, Meta entra na justiça contra grupos do Brasil acusados de falsificar vídeos de celebridades e aplicar golpes nas redes sociais. E mais, médicos alertam para novo transtorno alimentar, a ortorexia, que é a obsessão por comer perfeito e saudável. A Meta entrou na justiça contra grupos do Brasil, da China e do Vietnã, acusados de usar deepfakes de celebridades para vender produtos falsos e aplicar golpes nas redes sociais. Entre as vítimas está o médico Drauzio Varela. A Meta anunciou uma série de processos contra pessoas e empresas que usavam indevidamente imagens e vozes manipuladas de celebridades e influenciadores para publicar anúncios falsos no Facebook e no Instagram. Segundo a empresa, grupos no Brasil, na China e no Vietnã criavam deepfakes para promover produtos de saúde sem aprovação regulatória e para cometer fraudes. No Brasil, a Meta acusa companhias e indivíduos de usar vídeos falsos de figuras bastante conhecidas do público. Entre as vítimas está o médico Drauzio Varela, que já havia denunciado diversas vezes o uso indevido de sua imagem em vídeos anunciando remédios ou prometendo curar diabetes, dores crônicas e até promover emagrecimento rápido. A Meta afirma que desativou contas, bloqueou métodos de pagamento e removeu domínios associados aos envolvidos. Em outros países, a empresa também processa grupos que usavam deepfakes para golpes de investimento e para vender produtos de grifes famosas que nunca eram entregues. O que nós precisamos hoje é ter segurança naquilo que é postado. Apesar dos investimentos, não temos segurança ainda. Então o que eu entendo é que a Meta hoje precisa fazer um trabalho preventivo do que reativo, para que esses golpistas, essas pessoas que usam a imagem, que nós não estamos falando só de direitos autorais, nós estamos falando da imagem, da voz das pessoas, em produções artísticas, em golpes virtuais,
que esses vídeos sejam bloqueados, as páginas derrubadas e principalmente todo esse material seja encaminhado para as autoridades para que possam se tomar as providências cabíveis. O ranking dos melhores hospitais do mundo de 2026 da revista norte-americana Newsweek foi divulgado e adivinha só, 7 hospitais brasileiros aparecem nessa lista. O melhor colocado do Brasil é o hospital israelita Albert Einstein, que ficou na posição global de número 16. Em seguida, vem o hospital sírio-libanês no lugar de 79 e o hospital alemão Oswaldo Cruz na posição de número 105. Outros 4 hospitais ainda aparecem no ranking acima da posição do número 111. O ranking destaca as 250 melhores instituições do mundo e nos primeiros lugares estão hospitais e clínicas dos Estados Unidos, do Canadá, da Suécia e de Israel. A avaliação é feita em mais de 2.500 instituições em 32 países e pelo segundo ano consecutivo, o Brasil aparece nessa lista com 7 instituições médicas. Estamos no mês nacional de conscientização sobre transtornos alimentares como bulimia e anorexia, mas os especialistas estão chamando a atenção para um novo tipo de distúrbio chamado ortorexia. Já ouviu falar disso daí? A repórter Cone Rocha explica pra gente o que é a ortorexia. Ortorexia é uma obsessão por consumir alimentos naturais que pode se transformar em algo prejudicial à saúde. Ao contrário do que muita gente pensa, comer bem pode sim virar um problema grave quando se torna uma obsessão que limita ou elimina grupos alimentares inteiros. Apesar de pouca gente conhecer, esse problema tem se tornado mais comum do que parece e afetado centenas de jovens. People who have anxiety or perfectionistic tendencies. A psicóloga Casey Goodpaster explica que esse tipo de transtorno alimentar afeta mais pessoas com ansiedade e tendências perfeccionistas, que buscam a vida saudável e não conseguem impor limites. A especialista diz que as redes sociais podem piorar esse comportamento desordenado quando mostram vídeo de pessoas com corpo, alimentação perfeita e conselhos nutricionais que podem ser errados. We can't say that social media causes orthorexia, but it absolutely can add fuel to the flame. A médica orienta quem esteja vivendo esse tipo de comportamento a procurar ajuda e lembra que a alimentação nunca deve dominar a vida das pessoas, nem deve provocar ansiedade, isolamento ou procurar por um cardápio perfeito. Healthy nutrition should support your life. It shouldn't make you feel anxious, isolated, or pressured to eat perfectly. Agora, olha só essa história. Um grupo de trabalhadores do setor de mudanças virou herói no Arizona ao ajudar a encontrar uma menina de 2 anos que tinha sido sequestrada. Os funcionários estavam em um posto de gasolina em Phoenix quando perceberam que a criança se parecia demais com a menina do alerta Amber, que tinha sido divulgado no dia anterior. Um segurança do local tirou uma foto e avisou a polícia, e a equipe decidiu bloquear o carro da mulher que estava com a menina para impedir que ela fugisse até a chegada dos agentes. Minutos depois, a polícia apareceu e confirmou que era a criança desaparecida. A menina estava sem ferimentos. A mulher de 23 anos foi presa e responde por interferência de guarda. Os pais da criança contaram às autoridades que a mulher era uma moradora de rua que eles acolheram dentro de casa por compaixão, mas durante a noite ela pegou a criança sem autorização e sumiu. A menina foi devolvida aos pais em segurança. No próximo bloco, tem programação para a comunidade brasileira em Orlando, na Flórida. Uma caminhada de 5K com objetivo social. E ainda, vídeos de cães surdos que aprendem linguagem de sinais, viralizam e impulsionam adoções de pets especiais. Américas no Ar. Oferecimento Landfi. Envie dinheiro rápido e fácil para o Brasil. Uninter, a melhor faculdade para brasileiros nos Estados Unidos. Acesse uninteraméricas.com e inscreva-se já. A comunidade brasileira em Orlando, na Flórida, tem um encontro especial neste sábado. Vai acontecer a tradicional caminhada 5K dos amigos nos Estados Unidos com um objetivo social. A corrida acontece neste sábado, dia 28, com a largada oficial marcada para as 8 da manhã no Metro Oeste, que é o bairro conhecido como Reduto dos Brasileiros em Orlando.
Para participar da caminhada 5K Amigo dos EUAs, basta levar 1 quilo de alimento não perecível ou contribuir com $15. Esses mantimentos vão ser destinados a famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade na região. Depois da caminhada, os participantes vão poder ainda aproveitar um show surpresa e interagir com muito networking. O evento nasceu no ano passado, através de uma iniciativa de um grupo de brasileiros, mas a ideia cresceu, ganhou força e se tornou o encontro dos amigos nos EUA. Hoje, eles organizam ações sociais, encontros esportivos e atividades em prol da comunidade brasileira em Orlando. Este é um evento onde nós estamos promovendo a saúde, a amizade e o networking. É um evento para toda a família e você não pode ficar de fora. Nós teremos café da manhã gratuito, teremos a caminhada e depois um show de espada e kung fu, tá bom? Vejo vocês amanhã, fiquem com Deus. E se chover, não tem problema. Nós já estamos com um plano B e teremos atividade dentro do restaurante. Vejo vocês amanhã. Beijo! E para o final de semana, tem previsão mista para os Estados Unidos no clima. No meio oeste e nordeste do país, tem alerta para uma nova tempestade de inverno. São esperadas neve pesada, ventania e frio intenso. Já no outro lado do país, no oeste, como Califórnia, Nevada e Arizona, a previsão é de calor recorde para o inverno. Nessa área, são esperadas as temperaturas mais altas dos últimos 30 anos. Pode chegar a 90 graus Fahrenheit. Ou seja, vai ser uma rodada de frio extremo de um lado do país e calor histórico do outro. Mas não é só isso não, viu, gente? No final de semana tem também uma previsão de um fenômeno raro no céu e dependendo de onde você estiver, vai ser possível ver. Vai ser o desfile de 6 planetas alinhados visível aqui nos Estados Unidos e no Brasil. Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno vão aparecer agrupados no horizonte logo depois do pôr do sol, mas vai ser possível apenas ver a olho nu 4 desses planetas. Segundo a NASA, o melhor momento para observar é entre 15 e 30 minutos depois do pôr do sol, quando os planetas estão acima do horizonte e a luz ainda não foi totalmente absorvida pela atmosfera. Vamos dar uma olhadinha na previsão do clima, ver como é que vai estar no final de semana em boa parte aqui do país. A gente começa por Boston, lá tem sol brilhando, mínima de 29, máxima de 50 graus. Nova York e Washington, Norfolk também tem sol brilhando nessa região aí. Charlotte, mínima de 45, máxima de 65. Atlanta a gente tem sol também, Jacksonville vai chover, Miami tem sol brilhando, mínima de 70, máxima de 80 graus Fahrenheit nessa área. A gente continua aí na nossa tabela, Houston sol forte, brilhando o dia inteiro, máxima de 81, San Antonio mesmo cenário, máxima de 85 e El Paso a máxima é de 87, bastante calor nessa região. Phoenix a gente tem sol, mínima de 62, tempo encoberto em Los Angeles, Las Vegas, São Francisco e Salt Lake City. Em Salt Lake City, mínima de 39, máxima de 60 graus Fahrenheit. E olha, um resgate inusitado no Texas está chamando a atenção para um problema cada vez mais comum aqui no país. Animais exóticos abandonados nas ruas e parques. Especialistas alertam que soltar esses animais na natureza não é uma solução, mas um risco. O Belmont Animal Care foi acionado depois que uma rata doméstica foi encontrada presa em uma armadilha de cola em um estacionamento movimentado. Os funcionários acreditam que ela foi abandonada. Uma história que, segundo os defensores dos animais, vem crescendo em todo o país. Gary Sauraj, dono do santuário Gator Country, explica que animais desse tipo recebem comida todo dia e, de repente, são deixados sozinhos, no meio do nada. Por sorte, a rata, batizada de Beyoncé, foi resgatada e adotada, mas muitos outros não têm o mesmo destino. Gary diz que quase todos os animais chegam da mesma forma, apreendidos, abandonados ou simplesmente jogados no local durante a noite, depois que as pessoas cansam ou não possuem mais condições financeiras. People just get tired of them. They buy them, they simply just get tired of them over a couple of years. And that's how we end up with 90% of our animals. Ele alerta que soltar um animal exótico na natureza não é um ato de compaixão, é uma sentença de morte. Animais criados em cativeiro não sabem se alimentar, se defender ou sobreviver sozinhos e que em pouco tempo morrem. Sauraj diz que quem pensa em ter um pet exótico precisa entender o compromisso de longo prazo e ter um plano de realocação caso não consiga manter o animal por condições financeiras.
Mas tem outro grupo de animais que também precisa de atenção especial e que está indo na contramão das expectativas. São os animais com algum tipo de deficiência. Vídeos dos pets surdos que aprenderam a se comunicar com os donos através da linguagem de sinais viralizaram na internet e estão ajudando a divulgar a adoção desses animais especiais. Nesse vídeo, Oreo reage com felicidade ao ver o sinal de que é hora de passear na rua. Mais de 9 milhões de pessoas já viram e compartilharam o vídeo. Quando lo adoptei e encima me enteré que era sordo, dije, mais lo quiero, pobrecito. Marina, dona do cachorro, diz que adotou o cão há 6 anos e que construiu uma comunicação com linguagem de sinais que ela inventou. Além desse vídeo, existem vários outros que viralizaram nas redes sociais. Neste aqui, a tutora mostra comandos que o dog aprendeu para se comunicar com ela, como dar a pata, latir e deitar. Essa mulher ensinou seu cachorro quando é hora de dormir, a procurar o pai que está comendo, a pegar e soltar a bola e muito mais. Como apagar e acender a luz para dizer ao dog que é hora de subir para ir dormir. Abrigos e organizações de resgate nos Estados Unidos estão relatando que a adoção de animais com deficiência, como cães surdos, tem aumentado nos últimos anos. Mesmo com a superlotação geral, esses animais, que historicamente eram os últimos da fila, agora estão encontrando famílias com mais facilidade. Segundo as entidades, o interesse cresceu impulsionado pelas redes sociais, onde histórias de superação e tutoriais de treinamentos por sinais se tornaram virais. Especialistas explicam que cães surdos se adaptam bem a comandos visuais e podem levar uma vida normal. Mesmo assim, abrigos alertam que a demanda ainda é menor do que a necessidade e que muitos animais com deficiência continuam à espera de um lar. Bacana, né? Bom, o Jornal Américas no Ar então termina agora. A gente agradece a sua companhia e te espera novamente na próxima edição. Até lá!